terciária, a reabilitação, e estamos de braços dados para enfrentar esse desafio que nos ameaça todo o tempo com o aquecimento global, com a questão dos eventos extremos, do aquecimento, das enchentes, das inundações, enfim, várias situações que nos provocam a nos atualizarmos e termos também uma atuação de cidadania no nosso país. Está aí a COP, né? Inclusive, estou muito feliz, né, de estar indo, também senti um pouco desse clima lá de Belém, nessa pré-COP, e estar aqui junto com vocês. Isso me dá ânimo para continuar a jornada. Obrigada pelo convite e sei que será um dia bem aproveitado, profícuo, nessa luta aí da implementação das novas diretrizes curriculares nacionais da medicina. Obrigada. Muito obrigado, Valda. Agradecer de novo a tua presença, a tua participação, que pessoalmente é sempre muito relevante nesse contexto, e, claro, do Conselho Nacional de Saúde, que, para muito além, garante a legitimidade também de todas essas conquistas. Em seguida, eu vou passar para o Rafael. A Beth, acho que está querendo uma parte na fala da Valda, e já vou conceder, mas queria também finalizar a composição de nossa mesa. Eu também não tinha identificado aqui, mas está conosco o Vitor, né? Vitor Correia, da Direção Executiva Nacional de Estudantes de Medicina, que vai encerrar, portanto, a nossa fala, logo a nossa mesa de boas-vindas com a fala dos estudantes, logo depois do Rafael. Antes, Beth tinha levantado a mão. Beth? Eu queria falar duas coisas, peço desculpas. Primeiro, pela indelicadeza de não citar a importante liderança da conselheira Ludmila Rajá, sem o que eu não conseguiria ter escrito uma palavra. Né? Ela e Silvio Peçanha, que estão aqui, são as pessoas que, de fato, me conduziram para esse texto final. Então, eu quero colocar aqui a minha gratidão, o meu amor e a minha assim, enorme gratidão que eu tenho pelo trabalho que a professora Ludmila fez. E o outro, querido Sandro, é para dizer para vocês que, de novo, Ludmila como presidente e eu como relatora, nós somos encarregadas da comissão da revisão de todos os cursos da área da saúde por causa do decreto de AD. E esse é um projeto que nós vamos botar em andamento agora. Vamos começar agora em dezembro a cuidar disso. Então, eu acho que tem muito a ver com o Rever também. Acho que a gente vai ter que, de novo, trabalhar muito juntos nisso, né? Nós não podemos ir para o lado corporativista e querer que tudo seja presencial, mas também não podemos ir para a gafanhotagem dos cursos EAD, né? Nós acabamos de aprovar a resolução lá no Conselho Nacional de Educação, com a relatoria da conselheira Mônica Sapucaia, que fez milagre num tempo super curto, e nós fizemos a regulamentação dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, que era outra casa da bagunça. Os cursos Lato Sensu viraram tudo que a gente pode imaginar, menos curso, né? Então, nós atrelamos, nós estamos dirigindo os cursos de pós-graduação Lato Sensu para as instituições de ensino superior, preferencialmente. Eliminamos qualquer possibilidade de curso pós-graduação Lato Sensu em medicina. Então, não, acabou essa coisa de oferecer curso de residência, acabou, não vai mais, não pode mais acontecer isso. E também amarramos a oferta da pós-lato ao curso de graduação. Se você não tiver o curso de graduação naquela área, você não pode oferecer nada na pós-graduação Lato Sensu. Outro dia eu indeferi, há uns 2 meses atrás, um recredenciamento de uma escola que tinha 2 cursos de graduação, de contabilidade, administração, essas coisas que não tem nada, e tinha 150 cursos de pós-lato sensu, inclusive na área da saúde. Então, nós também estamos fechando essa porteira e vamos trabalhar também nessa revisão das DCNs por causa do decreto de AD. Eu queria colocar essas 3 coisas para vocês, dizer que eu me esqueci, são tantas coisas que a gente faz ali,
Mas dizer que eu conto com a BEM também, eu e Ludmila contamos com vocês para nos ajudar nessa missão. Era só isso, obrigada. Prometo que fico caladinho agora. Não, vai ter mais 20 ou 30 minutos depois, fica tranquila, Beth. Mais uma vez, obrigado e certamente conte não só com a BEM, como com todos nós aqui, a comunidade de docentes e discentes do país todo. Rafael Furtado, então, aqui representando as séries pelo MEC. Rafael, também agradecer muito a participação e o acompanhamento das séries do MEC no Projeto Rever. Também, a exemplo de todos que estão aqui conosco hoje, demonstrando muita abertura e muita sensibilidade no trato dessa questão da regulação, que a gente sabe que não é fácil e que nem sempre é possível rapidamente fazer do jeito que a gente sonha, mas reconhecer o esforço das séries na busca desse caminho. Super obrigado pela presença. Rafael, fique com a palavra. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pelo convite. Estou no momento substituindo a secretária Marta Abramo. Ela está de férias nessa semana. Uma grande honra substituí-la sempre. Muito obrigado, queria saudá-lo, né, Sandro, por essa parceria. A gente tem conversado algumas vezes, até fora, né, de eventos. A gente tem tido contato em algumas reuniões aqui, em outros momentos em que há a possibilidade da gente se encontrar, e sempre tem sido super importante e uma forma de iluminar um pouco, né, daquilo que a gente tem discutido internamente aqui nas séries e no Ministério da Educação como um todo. Então, muito obrigado pelas palavras e pelo convite. Secretário Proenço, sempre também um parceiro aí nessa trajetória recente aí de articulação entre as séries e a CEGETS, ali, Ministério da Saúde, sempre super parceiro, né, nas formulações e na aplicação daquilo que a gente acredita que seja o possível nesses últimos tempos. Então, eu também gostaria de saudá-lo. Professora conselheira Elizabeth Guedes, sempre um prazer conversar com a senhora, sempre muito bom ouvi-la, né? Há muita capacidade de compreensão do que tem ocorrido nos últimos tempos, então também saudá-la nesse momento. Mais uma vez nos encontramos. Professora Francisca Valda, faz algum tempo que a gente não se encontra, estive lá no CNS, foi um prazer. Fico à disposição, caso entendam que a gente deva comparecer mais uma vez para levar alguma explicação adicional sobre algumas questões que estão acontecendo por aqui. Fico à disposição, prazer revê-la. Não sei se a professora Ludmila está aqui, a Elizabeth Guedes comentou que ela estaria por aqui também. Uma saudação, caso ela esteja entre os presentes virtuais aqui. Eu tive a honra de participar um pouco, né, junto também com o professor Silvio Peçanha, com o pessoal da CESU e toda a composição daquela comissão para construir as novas DCNs de medicina. Pude contribuir minimamente com aquilo que já me traz grande satisfação, uma honra ter participado e, obviamente, temos aí um processo pela frente de aplicação, de avaliação, regulação, né, supervisão daquilo que a gente se comprometeu nas diretrizes curriculares nacionais e fico muito feliz de ter participado disso também. Queria ressaltar dois aspectos aqui, serei bastante breve, mas resgatar um pouco da fala da conselheira Beth, que é exatamente essa constatação, né? Eu costumo trazer isso de volta, né? E do que a gente se deparou em 2023, quando, né, houve uma mudança, obviamente, de gestão no Ministério da Educação, e nós nos deparamos com aquele volume enorme de processos judiciais, algumas centenas, né, de demandas judiciais de abertura de cursos, né, no território nacional, e não necessariamente obedecendo aos critérios que estavam estabelecidos na Lei dos Mais Médicos. E isso gerou um desafio enorme de ter que lidar com todo esse volume gigantesco de processos e de pressão e de, né, dificuldades até de compreensão de quais seriam os caminhos, né, de quais seriam as decisões que seriam tomadas pela justiça. Então, foi realmente um processo muito difícil, muito custoso, em que, apesar de já termos trabalhado a grande maioria desses processos, né, nós ainda nos encontramos
em uma situação de, né, de um grupo restante de processos e alguns outros até com tentativas de reversão de decisões administrativas já, inclusive confirmadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas pelo Ministro do Estado da Educação. Então, ainda há um resquício, mas um resquício que causa muito ruído, obviamente, para a política pública, especialmente os mais médicos. E isso, obviamente, é um dos principais motivos, né, que a conselheira Beth comentou também, da suspensão do edital de mantenedoras, e nos traz dificuldades adicionais que a gente esperava ter superado nesse momento, mas há, obviamente, né, a autonomia ali do Poder Judiciário e a busca pelo inconformismo de algumas instituições de buscarem o judiciário ao invés da tentativa via política pública que já deveria estar consolidada no Brasil depois desse tempo todo de discussões, né? Gostaria também a questão que eu gostaria de trazer, que nós estamos já com muita ansiedade há algum tempo por aqui, montando uma nova área de monitoramento na Secretaria de Regulação. E a área de monitoramento ela não vai trabalhar, obviamente, somente medicina, mas certamente vai se dedicar muito a esse tema, porque esse é um tema que a Secretaria de Regulação e Supervisão tem se dedicado naturalmente nos últimos anos. E com isso, com essa necessidade de estruturação de uma área específica, certamente essas discussões com a BEM, com todas as associações médicas e com, né, todos os representantes do setor, digamos assim, serão extremamente necessárias para que a gente consolide uma área adequada, que compreenda bem quais são, né, os caminhos que a gente necessita trilhar daqui para frente. Então, a gente aguarda também, né, a gente gostaria muito de que houvesse essa contribuição e certamente a gente vai precisar, por exemplo, né, de uma revisão das normativas relacionadas a monitoramento, o que conversa muito com as discussões que a gente está tendo sobre instrumentos de avaliação, né, instrumentos de avaliação agora por áreas, mas a gente vai ter que se dedicar também sobre o que é que eles vão ter que trabalhar, que estruturar para cursos específicos, porque a gente tem as especialidades, as especificidades de cada curso. Isso é ainda um desafio que está em construção por parte do INEP. A gente vai entrar numa fase aí de testes do instrumento de avaliação, e esse é um momento bastante importante e bastante sensível, né? Porque o que a gente verificou nos últimos anos é que os instrumentos de avaliação ali que foram formulados em 2017, eles não deram conta de fazer uma diferenciação entre instituições, entre cursos, e isso, obviamente, quando a gente tem instrumentos que avaliam, que nos trazem informações de que todos estão no mesmo patamar, isso gera uma dificuldade enorme para a área de regulação e para a área de supervisão, mais ainda em trabalhar. Então, há uma necessidade de discussão com um olhar atento para os instrumentos de avaliação, né? O ENAMED também é uma inovação no sentido de que a gente precisava, né, trazer para o ENAD uma capacidade maior de que ele pudesse ter, né, um rigor e uma observação por parte do estudante de que é necessário fazer com qualidade, com atenção. E a gente precisa conversar também, a gente precisa estruturar também, além desses dois instrumentos, digamos, clássicos, aí, né, ENAD e instrumentos de avaliação, provavelmente a gente vai ter que pensar em outros, né, indicadores de avaliação que possam nos aproximar de uma observação, né, das instituições como um todo e dos cursos, em alguns dos aspectos que não são captados hoje em dia por esses dois instrumentos, né, pela avaliação do estudante e pelos instrumentos de avaliação que observam mais condições de oferta, ali, infraestrutura, né, corpo docente. Então, era isso que eu queria trazer. Agradeço novamente o convite, fico à disposição, desejo a todos um excelente evento. Vou tentar ficar o máximo por aqui, mas como eu estou substituindo a secretária, as coisas vão acontecendo no decorrer do dia. Mas muito obrigado, Sandro. Muito obrigado a todos, à disposição. Tá bom? Perfeito, Rafael, muitíssimo obrigado. Acho que também tem sido uma grande parceria aí com a Séries. Mande um abraço à secretária Marta e tenho certeza de que os caminhos estão dados e a construção conjunta é possível nessa conformação. Super obrigado aí pela parceria tua, da secretária Marta e da Séries e do MEC como um todo. Enquanto
Vitor vai se preparando para a sua fala. Mais uma vez, lembrar a todos que façam o registro da sua presença no forms do chat. Temos aí ainda uma diferença de perto de 100 pessoas entre as que estão na sala e as que já confirmaram presença, então pedir a todos que ainda não fizeram que o façam. Chamar, então, o Vitor, que está representando a Direção Nacional, Executiva Nacional de Estudantes de Medicina. Vitor representando aqui nesse evento, né, os estudantes, os vários estudantes que foram convidados e aqueles que não puderam estar aqui presentes, e é sempre muito importante, né, a presença dos estudantes, claro, pela relevância que tem construir esses processos sobre educação médica com a presença e com a participação ativa dos estudantes. Na nossa visão, não é possível construir processos dessa magnitude sem os estudantes. De modo especial, da DENEM, que acompanha a ABEM desde sempre e também tem um papel importante junto com todos os outros estudantes de medicina do país. Vitor, super obrigado pela tua presença, pela representação e pelo trabalho da DENEM. Passo a palavra aí para saudações iniciais. Obrigado, Sandro. Queria agradecer primeiramente a ABEM pelo convite, dizer que a DENEM fica muito honrada em participar desses espaços e de construir esses debates junto com todos que estão aqui presentes, principalmente junto com a ABEM, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E é muito importante a gente ter espaço para os estudantes também falarem e poderem propor as alterações, porque uma coisa que geralmente nós estudantes temos é muito pouco tempo ali dentro da graduação. São 6 anos, que para alguns parece infinito, mas que em geral é pouco tempo. Então, nós estudantes, a gente tem pressa de que as coisas sejam efetivadas, sejam colocadas em prática, e isso muitas vezes pode funcionar como combustível para que essas mudanças cheguem de forma mais rápida, mais energética, mais efetiva. Então, agradecer esse espaço. Em relação às DCNs, a DENEM, ela acredita que as DCNs são extremamente importantes para a medicina no nosso país. A gente sabe que o perfil do estudante de medicina no Brasil ele se alterou nesses últimos anos, que a gente tem uma realidade hoje em dia muito diferente da realidade de tempos anteriores. Então, a gente tem um maior número de escolas médicas privadas, um maior número de estudantes de escola médica privada, e a DENEM gostaria de ter contribuído mais para a construção das DCNs. Então, uma crítica que fazemos é o processo de construção democrático das DCNs, que poderia ter sido um pouco mais ampliado, um pouco menos célere, mas que entendemos que, no contexto atual, como foi dado, é importante que DCNs sejam um marcador de mudanças para o curso de medicina. Também pontuar de que pontos como pesquisa e extensão universitárias poderiam ter sido melhor abordados, porque são pontos em que geram ainda alguma polêmica dentro do curso de medicina por não haver tanto regimento, tanta homogeneidade. Então, a gente sabe que, por exemplo, pesquisa nas instituições públicas são muito mais valorizadas, muitas vezes, do que nas instituições privadas. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente cita as DCNs. Mas, nesse momento de início, de boas-vindas, acho que a DENEM se colocar à disposição para dialogar com todas as instituições, com todos os aqui presentes. A DENEM ela é a instituição que representa os estudantes de medicina no Brasil, isso está no nosso estatuto, isso está posto, sem necessidade alguma de associação ou de qualquer tipo de vínculo do estudante. A partir do momento que o estudante de medicina se matricula num curso de graduação, a DENEM passa a representá-lo, porque é uma representação, né, da classe dos estudantes de medicina, e nos colocamos à disposição para dialogar com a ABEM, com o Ministério da Saúde, Educação, todas as entidades aqui, as instituições. Agradeço novamente em nome de toda a gestão DENEM. Nós somos mais de 250 membros espalhados por todas as regiões do país, estudantes de medicina que estão dialogando, que estão construindo esses debates, que estão tentando levar para frente a voz do estudante de medicina. E agradeço pessoalmente, como estudante de medicina da USP, sou estudante de medicina da Faculdade de Medicina de Bauru, que é a mais recente faculdade de medicina pública do estado de São Paulo, e agradeço muito a ABEM novamente, agradeço a todos aqui presentes, e acho que a gente vai ter um ótimo evento para continuar discutindo e pontuando qual é a visão dos estudantes em relação a todo esse processo e como a gente vai aplicar ele. Obrigado. Super obrigado, Vitor. Acho que a
presença é sempre marcante dos estudantes, sempre, né, nos colocando na perspectiva de que sempre é possível, né, e necessário pensar para além do que a gente já fez e no que mais a gente pode fazer. Acho que é muito importante e contribui bastante às reflexões que os estudantes sempre nos trazem. Muito bom construir educação médica com vocês todos. Bom, vou já dando seguimento, eu já fiz um pouco os agradecimentos, mas queria, de modo especial, agradecer a equipe de secretaria da ABEM, que está super empenhada, né, nesse evento, um evento virtual que parece que dá menos trabalho que os presenciais, mas não é bem assim, a gente sabe disso, vocês sabem disso, né, ainda mais um evento aí, né, com mais de 500 convidados e quase 400 pessoas presentes. Não é fácil manejar também esse meio virtual. Agradecer muito a nossa equipe. Agradecer imensamente ao G10, né, ao conjunto de 10 docentes que sustentam o cotidiano, né, do pensar pedagógico e dos projetos do Rever. Não vou citar os nomes de todos aqui para não correr o risco de esquecer de nenhum, mas de modo especial para o evento de hoje citar dos membros do G10 a professora Denise, que teve uma liderança muito importante para que esse evento saísse o mais redondo possível, junto com todos os demais. Na tela que me apresenta aqui, vejo Lia, Valdes, Lorene e Rodrigo, certamente muitos outros. Agradecer também a presença de diversas autoridades, temos reitores, pró-reitores, CEOs de grupos educacionais médicos, coordenadores e diretores de faculdade de medicina. Agradecer a todas as autoridades e a todos nós, docentes e discentes, que estamos acompanhando aqui esse processo. Eu preparei uma pequena apresentação, um pouco para a gente poder não esquecer de nenhum ponto, e, claro, se eu conseguir partilhar aqui, claro, né? E para dar um pontapé inicial assim nessa perspectiva aí das diretrizes curriculares dentro do projeto Rever. Acho que estão todos vendo aí os meus slides, né? Estamos sim. Perfeito, obrigado. Sim. Bom, então, essa quarta oficina nacional, a gente já falou disso, os nossos parceiros, o Ministério da Saúde, a OPAS, é sempre muito importante lembrar esses parceiros e o Ministério da Saúde no projeto Rever. Esse diagrama já é bastante conhecido de todos, eu tenho me preocupado em sempre mudar ele de cor para aparecer, para a gente chamar a atenção para ele. São os 5 grupos de trabalho do projeto Rever, que estão aí ainda em andamento, e dentro desse grupo de trabalho das diretrizes de educação médica, que se situa ainda o tema do nosso dia de hoje. A gente tem falado muito de regulação, e qualquer processo de regulação parte, né, da base daquilo que se deseja regular ou avaliar, né? E certamente para um curso de graduação, as diretrizes curriculares nacionais são o ponto de partida, e daí a importância, né, dessa discussão que a gente vem fazendo há muito tempo e que precisa ainda seguir fazendo. O Beth já anunciou um pouco aí, né, o convite, a pactuação que fizemos com o convite que recebemos e a pactuação que fizemos com o Conselho Nacional de Educação, de juntos, né, trabalharmos nesse documento aí, que ainda estamos chamando de manual. Não sei se esse será o nome definitivo, né, Beth, mas por hora estamos com esse nome que tem essa justamente perspectiva de ajudar todos aí a entender melhor e a poder implementar essas diretrizes curriculares nacionais, né? Que induzem perfil, que indicam perfil, induzem necessidades, apontam para a formação do SUS e delimitam competências e estratégias. Esse
painel também é bem conhecido, a gente tem mostrado ele em vários momentos, né, desse processo de construção de diretrizes curriculares que começa muito lá atrás, né, e que chega hoje à terceira, né, a terceira diretriz, ou a terceira ou segunda atualização da diretriz curricular que nos remete a esse momento, que foi assinada agora em outubro. Acho que essa fotografia é muito representativa desse processo, né? Estão ali na centralidade, obviamente, o ministro da Educação, a professora Beth, a professora Ludmila, que são os responsáveis primeiros por esse processo, mas junto com o ministro da Saúde, a ABEM, a IBSER, enfim, né, várias entidades que são muito relevantes, né, para esse processo de construção. Quis trazer essa foto porque acho que ela simboliza um pouco, né, o movimento construído, obviamente que não se limita, né, a estas associações, pessoas, entidades que estão aí nesta fotografia, mas acho que ela representa esse esforço de incluir muita gente que nos deixou muito satisfeitos. E eu quis trazer aqui algumas coisas para a gente poder olhar o porquê que a gente tem declarado que estamos bastante satisfeitos com a diretriz que a gente conseguiu construir e que o Conselho Nacional de Saúde pôde propor e o ministro da Educação homologar. Então, esse primeiro slide ele fala um pouquinho do perfil do egresso, e aí tem, né, é claro que tentei reduzir um pouquinho o texto para caber no slide, então não está exatamente todas as palavras que estão nas diretrizes, especialmente nas de 25, a de 2014 está mais completo, mas a de 25 que trazia mais detalhes, menos, e o tamanho, né, do texto já nos mostra que a gente vem tendo uma preocupação de especificar melhor e incluir elementos relevantes no perfil profissional desejado das diretrizes curriculares, e especialmente no atual, no vigente, no de 2025, se apresentam muitos elementos relevantes, né, para o perfil do médico. A questão do exercício orientado pelo cuidado nas pessoas, nas famílias, nas comunidades, a questão dos determinantes sociais, a questão da diversidade, da justiça social, a questão do Sistema Único de Saúde, que não aparecia enquanto perfil nos outros, mas aparece em 2025, e é claro que as diretrizes também vão mencionar que não é apenas para o sistema de saúde, é também único de saúde, é também para o sistema privado, isso também é importante, mas a centralidade da formação no SUS, ela aparece. A primeira metade, que fala da formação generalista, humanística, crítica, reflexiva, ela se mantém, e, portanto, isso também é bom, porque mostra que não é uma unidade e que as diretrizes, todas elas, vêm numa mesma direção, e que a gente não está fazendo movimentos erráticos, né? Ora para um lado e ora para o outro, e sim movimentos de aprimoramento. Acho que o perfil traz um pouco isso. Trazer uma outra coisa muito importante, que é o internato, e aí também, já visualmente, a gente percebe que o cuidado com o internato aumenta, né, progressivamente, de novo, só no visual pelo tamanho. As áreas do internato são incrementadas, né, progressivamente. A gente não tinha, por exemplo, na primeira diretriz nada sobre saúde mental, e agora a gente tem, isso é muito importante. Não tinha urgência e emergência, já teve na de 14, e agora a gente tem, inclusive, um incremento na questão da saúde mental, e traz na diretriz de 25 não só a questão das áreas, mas também questões ligadas à avaliação, questões ligadas à saúde mental do estudante, como, por exemplo, a obrigatoriedade de áreas verdes, não só ao longo de todo o curso, isso é uma inovação dessa diretriz, mas marcar isso também dentro do internato. Uma preocupação com a carga horária de plantões e a carga horária semanal, que também não constava nas produções anteriores, então, mostrando um avanço. A gente tem dito que a gente tem alguns pontos, né, ainda de preocupação, mas especialmente aí a atenção primária, que avança no sentido em que a gente traz a questão da medicina de família e comunidade, o reforço segue existindo, mas a gente tem aí talvez uma redução um pouquinho de carga horária, e esse é um ponto que a gente precisa ficar atento, mas isso não traz um ponto de
de prejuízo à diretriz curricular, e sim um ponto para a gente ficar atento e se preocupar de que forma que a gente mantém, né, a relevância e a importância dessa área, que é, sim, reconhecida pelas diretrizes ao longo desse processo. Então, mostrando aí certamente um avanço na questão do internato. E uma terceira grande área que quis salientar é a questão da avaliação, né, que era quase ausente, eu diria, na diretriz de 2001. O que se falava de avaliação era basicamente uma avaliação do processo de aprendizagem, em consonância com o curso e a dinâmica curricular da instituição de ensino. Então, na verdade, dizia muito pouco, apenas praticamente dizia que tem um processo avaliativo coerente. Nas de 2014, mantém isso e acrescenta, né, a necessidade de um processo avaliativo em consonância com os sinais, e agora, em 2025, a gente incrementa com várias outras questões no sentido da implementação de uma avaliação programática, diversidade de avaliações, a própria avaliação pré-internato como um marco no avanço, enfim, uma demonstração clara de que a avaliação passa a ser objeto central na diretriz de 25. Então, quis trazer esses 3 pontos que me parecem pontos muito centrais e que avançam com muita clareza, né, ao longo do tempo. E, repito, sem movimentos erráticos, né, sempre no mesmo sentido. Isso é muito importante. Por fim, fiz um quadrinho que já foi feito em outros momentos, trazendo alguns temas, e é claro que não se esgotam, não são apenas esses, mas também para a gente olhar isso, né? Por exemplo, a questão do SUS, que era muito pouco mencionado na primeira diretriz, bastante na diretriz 14 e ainda mais na diretriz de 25. O termo responsabilidade social, que não aparecia em 2001, e eu estou aqui, nesse momento, aqui no Recife, num evento sobre responsabilidade social, interculturalidade, que é muito importante, está também no foco do projeto Rever, e esse tema aparece nas diretrizes agora. E claro que aparecem temas que estão logo a seguir, que têm estreita relação com a responsabilidade social, e que, se o termo aparece apenas uma vez nas diretrizes agora, a questão da equidade e da iniquidade, que também não aparecia em 2001, aparecia em 2014 e agora aparece ainda mais em 2025, a questão racial, dos indígenas, de gênero, quilombolas, diversas outras minorias que não apareciam especificadamente nem em 2001 e 2014 e que agora aparecem, inclusive, com várias outras, como população de rua, migrantes, enfim, aparecem com clareza na diretriz de 25. O termo de inclusão, na perspectiva de inclusão social, de inclusão nesse sentido da responsabilidade social, que também não aparecia nas diretrizes anteriores e agora aparece. O termo diversidade, que aparecia desde sempre, mas claramente vem aumentando nas diretrizes, e os determinantes sociais, que também apareciam e aparecem ainda mais na diretriz de 2025. O perfil generalista, que se mostra de modo constante, a questão da saúde coletiva, que teve um peso maior na de 2014 e perde um pouco agora, muito por conta, talvez, até de uma correção de trajetória, que talvez não seja aí, cara de palma, né? Pega a não pista se- dela para mim. não seja uma questão crítica, mas sim o fato de que a gente tinha muito mais aspectos ligados à gestão na de 2014 do que na de 2025. Mas se mantém a questão da gestão, que é muito importante, e talvez esse redimensionamento tenha também sido um avanço. Os termos ligados a diversas percepções aí de atenção primária, de atenção básica, de unidades básicas de saúde, que não apareciam com muita clareza em 2001, e que aparece em 2014, 2025. A gestão, que também não aparecia em 2001 e aparece, e agora também reduz um pouco, e novamente essa redução não significa um retrocesso, me parece que é um redimensionamento. Um termo de administração e gerenciamento, que era o que aparecia em 2001 e que desaparece agora, isso, de novo, é um avanço, porque são termos, né, já em desuso e que talvez não digam tanto. O cuidado, que aparecia muito pouco em 2001 e é central tanto nas de 2014 quanto nas de 2025. O autocuidado, que vem aparecendo cada vez mais, a saúde mental, que não aparecia e passa a aparecer, a integralidade, a liderança,
que aparece 4 vezes em 2021, em 2001, mas ela aparece muito na perspectiva de que o médico lidera equipes, de que o médico é o líder das equipes, e em 2014 já aparece o termo liderança horizontal, e em 2025 liderança colaborativa, o que também nos parece um claro avanço na questão da competência do exercício da liderança do médico, que é sem dúvida necessária, mas um perfil de liderança muito mais coletivo e adequado. O trabalho em equipe, que vem crescendo, as evidências científicas, que é muito importante, passamos por um período que nos mostrou que isso parecia óbvio, mas talvez não fosse tão óbvio assim, e as diretrizes trazem isso com muita clareza. A educação permanente, que aparecia em 2001, saiu de 2014 e volta agora. A educação em saúde, que não tinha em 2021, em 2001 e tem nas diretrizes agora. O termo educação continuada, que não tinha, apareceu e agora saiu. Isso também nos parece um avanço, porque o termo educação permanente, que não é só um termo, é uma diferença nos processos educativos, nos parece muito melhor do que o termo educação continuada. A questão de clima e de desastres, que não aparecia e agora temos, e a inovação e tecnologia, que não tinha, aparece e agora aparece mais intensa em 2025. Os conteúdos que apareciam os conteúdos vêm em uma posição inversa, né? Uma redução, e isso também nos parece um avanço na perspectiva de que estamos falando de estabelecimento de competências e não tanto de conteúdos. A avaliação, que claramente cresce, a preocupação com o docente, que cresce, com o preceptor, que cresce, e com o desenvolvimento docente, que aparece pela primeira vez em 2025. Então, esse conjunto de coisas nos parece que são aquelas que nos fazem felizes com esse produto final que temos nesse momento. Claro que esses números, né, pessoal, que eu trago aí, não tomem eles à risca, porque também eu fui fazendo uma avaliação, às vezes não é apenas uma pesquisa pelo termo, e sim quando que o termo aparece num sentido que nos contribui para entender o processo como um todo. Então, não é um exercício científico, né, de peso, mas sim um painel que nos ajuda a mostrar um caminho de crescimento, de amadurecimento e de evolução das nossas diretrizes a chegar nesse momento. Acho que vale muito a pena. A ABEM, junto com a ANUP, lançou aí semana passada, a partir de uma consulta com o Conselho, um pouco esse cronograma de implementação, e a gente quer enfatizar muito a todos que a ideia é estimular que os cursos de medicina em 2025 e 2026 trabalhem amplamente na construção coletiva disso, para que só em 2027 a gente implemente um PPC que adapte quem entrou em 26, justamente para que a gente possa aproveitar toda a potencialidade desse movimento, toda a potencialidade desse manual que vai ser construído até o começo do ano, e para que isso contribua para um processo, né, mais sólido de avanço das diretrizes curriculares. Bom, a partir das diretrizes a gente vai para os instrumentos de avaliação de medicina, e essa é uma preocupação nossa ainda atual. O INEP está em fase de testes, as escolas de medicina foram convidadas a participar dos testes, a gente tem um modelo que a gente ainda não olhou. Acho que hoje à tarde, né, tem um evento do INEP sobre isso, e a gente está ainda com uma série de preocupações nessa questão do instrumento de avaliação, e a gente precisa que esse instrumento esteja alinhado às diretrizes e precisa que esse instrumento reflita e, de fato, possa traduzir o rigor, e não é o rigor punitivista, mas o rigor que visa a qualidade do ensino médico no nosso país. A gente precisa avançar para a criação de comitês de avaliação dos cursos, e precisa avançar no perfil dos avaliadores e na forma como a avaliação é feita. E, por fim, tocar na questão do teste de progresso no ENAMED, no ENARE, que a gente tem defendido que seja anual. Isso é um avanço. A gente defende que isso, em algum momento, passe a ser para todos os adiantamentos. A gente teve esse ano para o 6º ano, ano que vem já vai incluir o 4º, e a gente deseja que isso vá
progressivamente se expandindo para os próximos anos, que a prova seja única, então que o 6º ano e o 4º ano que vem façam a mesma prova e não provas diferentes. Temos sólido referencial de que essa é a melhor alternativa para testar, que a elaboração seja feita por experts, que meça progresso e não apenas desempenho, que seja uma avaliação somativa, sim, mas não apenas e também formativa. E trazer de que a gente começa agora a trabalhar numa avaliação da qualidade dessas provas, seja do próprio teste de progresso realizado pela BEM, do Enem, do ENAMED, e vamos olhar a qualidade dessas provas. E aí, quando a gente fala de qualidade dessas provas, a gente está pensando na capacidade que essas provas tenham de fato, avaliar as competências que estão dispostas às diretrizes curriculares. Então, essa é uma novidade aí que a gente vai trazendo. Esse era um pouco a minha fala, e como a gente terminou falando teste de progresso, eu acho que é imprescindível aproveitar a oportunidade para trazer, né, uma atualização das notícias. A gente, né, estava com o nosso teste de progresso nacional para o dia 8, e vocês certamente todos aqui acompanharam a necessidade de suspensão do teste, trazer a informação que a gente já tem trazido, de que o diagnóstico que a gente teve desta ocorrência foi, sim, de um ataque hacker no sistema da BEM, o que impossibilitou o segmento da prova, e que ações que a gente teve a partir disso. As primeiras 2 ações foi apresentar denúncia à Polícia Civil e à Polícia Federal desse ataque, e também de uma série de fake news que fomos alvo. Para vocês terem uma ideia, circulou uma fake news de que segunda-feira passada seria uma nova edição do Teste Progresso. E a fake news foi tão forte que os hackers acreditaram, e o sistema da BEM foi novamente atacado no dia que as fake news disseram que ia ter uma prova, o que mais uma vez reforçou, né, a análise que a gente já tinha de que esse teria sido de fato o objeto. Então a gente foi atacado não só no dia real da prova, como no dia que uma fake news disse que a prova seria realizada. Muito importante, né, trazer que a dimensão, né, a dimensão de uma prova para 250 escolas, 160 mil estudantes, ela é muito diferente da dimensão de iniciativas menores. E isso nos traz desafios, e é justamente diante desse desafio. A própria interesse de invasão mostra que estamos no caminho certo. Além disso, contratamos uma consultoria externa justamente para avaliar essa questão e construímos um cronograma de necessidade de, tenho usado o termo um pouco, de levantar as baterias antiaéreas, um pouco é isso. Estivemos sob ataque, temos a clareza, uma vez que mesmo diante de uma fake news esse ataque persistiu, de que estaremos sob ataque. Estamos trabalhando numa perspectiva de construção de um processo que tem diferentes interesses. Então, é claro para nós que esse processo seguirá. E, portanto, o que a gente tem que trabalhar, e por isso a gente ainda não conseguiu marcar a prova, é na perspectiva desse cronograma de um escopo que é diferente do que se tinha na proteção da invasão e dos ataques para derrubar o sistema, que foi esse o objetivo. E a gente sabe que esses ataques acontecem, né? A gente vê aí importantes centros que às vezes têm problemas com isso. Essa é a razão pela qual a gente ainda não apresentou o cronograma, mas a gente vai realizar a prova ainda em 2025. Então, assegurar isso a todos, e o anúncio da data da prova será ainda feito esta semana, porque o cronograma já está montado, não só com a equipe de TI da BEM, mas com uma consultoria externa que nos garantiu que é possível realizar a prova. É claro que não vai ser na data ideal, a gente sabe disso, a gente sabe que é possível que a gente perca parte, né, dos estudantes,
mas a gente faz questão de realizar essa prova, porque mesmo que a gente não faça com 160 mil, que faça com 80 mil, mesmo que a gente faça apenas com a metade, essa ainda será a maior prova de teste progresso realizada no mundo. E, portanto, a gente vai realizar essa prova ainda esse ano. E vamos anunciar essa data ainda essa semana, estamos só finalizando os últimos processos. Então, queria aproveitar o momento para dar essa notícia para todos, um pouco essa satisfação, porque é claro que a gente tem a clareza de que esses eventos trazem transtornos que não são irrelevantes, pelo contrário, são transtornos significantes para nós todos, claro, para bem, mas sobretudo para as escolas, para os estudantes, para os gestores das faculdades de medicina no país todo. E claro que a gente precisa se desculpar, apesar de estarmos muito seguros de que temos feito todos os esforços e de que não há falhas nesse sentido, mas claro que essa responsabilidade é nossa e sim, a gente precisa assumir essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo assumir a responsabilidade de enfrentar esse novo desafio, né? Um desafio que não tinha se colocado até aqui e que agora passa a se colocar. Então, agradecer também muito especialmente a todos pela compreensão, pelo apoio. Foi um sem número de instituições e pessoas que manifestaram com clareza o seu apoio à ABEM nesse momento, que certamente é um momento difícil, mas que a gente vai, em seguida, superar e consolidar o teste de progresso nesse sentido. Então, agradecer mais uma vez, essa é a contribuição que eu queria trazer para o Disparo, e de imediato aí passo para a professora Beth para trazer alguma complementação, o olhar aí, né, do CNE sobre esse processo de construção das diretrizes curriculares nacionais, e logo depois, então, a gente vai começar a disparar um pouco esse movimento de ouvi-los, que a gente já ouviu através do formulário, que foi muito rico. A professora Lorene depois, em seguida, vai trazer a primeira síntese, e depois disso a gente vai aprofundar um pouquinho essa temática como um pontapé inicial para a construção desse processo aí das diretrizes curriculares nacionais, e ao final o professor Estevão vai trazer todos os próximos passos aí que a gente vai ter nos próximos anos. Super obrigado a todos e seguimos juntos por aqui. Professora Beth, com a palavra você. Sandro, você foi completo. Eu não tenho mais nada o que dizer. Eu acho que você foi muito claro na explicação do que a gente pretendeu colocar como espírito das DCNs. Nós insistimos que essas DCNs têm que ficar centradas nas competências e que, então, nós possamos construir essa compreensão de ser médico ao longo do processo, um médico à beira do leito, trabalhando no SUS, desenvolvendo o autocuidado. Aprendi com vocês que vocês são os primeiros pacientes de vocês mesmos, né? O Greenfield, a ideia dos espaços verdes é essa, que os alunos possam distensionar, que eles possam fazer o que quiserem, e principalmente nada, que eu acho que é uma boa coisa para se fazer no meio de um curso tão... Vocês são muito pressionados, é um curso muito difícil, é um curso com muita vida, com muito sofrimento, né? E vocês são pessoas, né? Eu não consigo imaginar o que é fazer um curso de medicina. Quer dizer, não é porque eu não tenho a vocação, eu não seria capaz de enfrentar o que vocês enfrentam, tão jovens, tão meninos ainda, a crueza e a verdade que é a vida, né? Então, eu não tenho nada a dizer, acho que é importante ouvir as pessoas. Acho que você explicou tudo muito bem. Eu queria ver com o Silvio está aqui. Silvio, Silvio esteve conosco nessa jornada, está com vocês aí na BEM, e está no Projeto Rever também. Silvio, você como médico, você como coordenador de curso, você quer acrescentar alguma coisa? Porque eu estou plenamente satisfeita com a apresentação que foi feita pelo Sandro, que eu espero que seja dividida conosco. Eu quero mandá-la para os meus colegas do Conselho Nacional de Educação, que eu nunca vi uma apresentação tão bem feita, está melhor do que a nossa que a gente fez para eles lá. Então, manda para mim, Sandro, depois. Silvio, a palavra é sua, querido. Ô, Beth, bom dia a todos e todas. Também não teria nada a acrescentar, não. Acho que o Sandro trouxe todos os pontos, né, de evolução, o quanto as diretrizes hoje refletem, né, o desejo do setor para que a gente continue qualificando os cursos de medicina. Já que você me passou a palavra, eu só reforçaria um pouquinho da dinâmica que a gente espera de implantação, né, conforme bem colocou o Sandro.
fizemos uma consulta formal, porque havia dúvidas em relação aos próximos passos da implantação, e aí a ABEM, junto com a ANUP, fez essa consulta formal, a comissão especial que atualizou as diretrizes, né, liderada pela professora Beth e a professora Ludmila, e aí ficou muito claro para a gente, e vale dizer que também nesse momento a ABEM e a ANUP fizeram considerações em relação ao que deveria ser considerado, né, quando na verdade o CNE tem claro propósito, objetivo de que a partir da homologação das diretrizes, os novos alunos já entrassem em PPCs e currículos que dessem conta das novas diretrizes. Mas nós argumentamos que o tempo que a gente tem daqui para fevereiro, março, seria exíguo para que novos PPCs e currículos pudessem ser construídos, e aí eu acho que esse entendimento, esse diálogo, resultou numa definição por parte do Conselho, não é, que sim, os estudantes que entram em 26.1 deverão formar considerando as competências e as características das novas DCNs, mas não seria viável que eles já iniciassem num PPC, até para dar espaço para que as coordenações, os conselhos superiores, os colegiados de cursos, os NAPEDs, né, os NDEs pudessem trabalhar. Então, esses estudantes que entram em 26.1, eles precisarão migrar até o meio do ano, mas, vamos dizer assim, no limite até 27.1, para um novo PPC. Então, haverá necessidade, sim, de uma migração curricular dessas turmas que ingressam em 26.1. Não teríamos como fugir disso. Os estudantes que entrarem em 26.2 já deveriam estar em novos PPCs, em novos currículos, né? De maneira que até 2027.1 todos já estejam em currículos que refletem as novas diretrizes. Com relação ao aluno que já está matriculado, ainda que ele, como a gente viu, né, os artigos que falam da implantação falam sobre 4 anos como limite para a implantação das novas DCN, mas aqueles que ingressaram, por exemplo, agora, esse ano, que ainda estarão daqui a 4 anos no curso, não tem obrigatoriedade de que nenhum aspecto das DCNs novas sejam contemplados, ainda que, inclusive, a BEM traz isso para o texto, quer dizer, não há necessidade da mudança, mas caso a instituição consiga e queira, por exemplo, incorporar os aspectos do internato, isso poderia ficar a critério discricionário da instituição. Portanto, não há obrigatoriedade. Eu só acrescentaria, Beth, Sandro, esse aspecto detalhando um pouquinho mais, vamos dizer assim, os tempos e movimentos da implantação das novas DCNs, e também parabenizar mais uma vez a ABEM aí pelo trabalho excepcional em parceria com o CNE para as novas diretrizes finalmente estarem homologadas e publicadas. Obrigado aí pela fala, Beth. Tá fechado teu Você microfone, está no Beth. mudo, professora Beth. Não, eu devolvo a palavra ao Sandro, quero agradecer. Olá, Denise, Edi, não falei com você, agora que eu estou te vendo, com esse corte de cabelo. Todo mundo cortou cabelo aí nessa bem, tá todo mundo lindo de cabelo novo. Mas então, Estevão, enfim, as pessoas que estão aqui, eu devolvo a palavra a você, Sandro, querido. Beth, Silvio, muito obrigado pelas contribuições. Acho que esse é o processo mesmo de construção. E a gente segue aqui. Surgiram, fazer um breve comentário, várias perguntas ali no chat sobre como fazer, o que significam tais determinadas coisas, por que diminuiu ou aumentou uma ou outra coisa. E me parece, pessoal, me parece não, tenho convicção e tenho dito isso, muito isso, porque perguntas têm surgido nesse sentido a nós todos os dias, né? E é normal e positivo que elas surjam, mas a gente tem muito trazido a questão justamente desse movimento de construção deste manual, que será feito até o início do ano. Então, a gente não vai levar mais do que 3, 4 meses aí para fazer esse processo e, de fato, esse manual é que pretende trazer respostas a essas perguntas todas, para que não seja uma resposta
do Sandro, da Beth ou do Silvio, e sim que seja uma resposta, né, que a gente possa, inclusive, construir conjuntamente, né, e para que a gente possa ter exatamente um consenso do que exatamente um determinado termo está querendo ou está esperando das escolas. Então, queria trazer essa mensagem um pouco de tranquilização, assim, acho que essas perguntas são absolutamente necessárias, né? Mas a ideia é de que a gente possa, inclusive, respondê-las juntos, né? Eu não vou adiantar aí a fala do Estevão no final, que vai trazer e já combinar um pouco com vocês alguns cronogramas desse trabalho. Então, acho que por isso que a gente talvez não vá trazer esses comentários, essas respostas específicas agora, justamente para não correr o risco de daqui a pouco pensarmos até um pouquinho diferente antes de sentarmos todos juntos e alinharmos. Bom, mesmo que pensemos diferentes, o que que a gente quer, qual é o caminho do meio e o caminho que a gente consegue juntos percorrer. E esse sim, então, será o orientador. Então, dizer a vocês que estamos Sandro, atentos, e é importante que essas perguntas todas surjam, mas a gente vai anotando isso e construindo aí nesses processos. A gente vai ter logo depois um trabalho em grupos, porque seria difícil abrir a palavra aqui para 400, e nos grupos, então, vocês também podem retomar e trazer as falas, porque senão a gente, né, não teria condições de ouvir todos aqui nesse grupão, mas a gente vai em seguida dividi-los. A próxima fala será da professora Lorene, que vai nos trazer, então, a síntese do que produziu até aqui. Agradeço demais, Lorene, a participação de Lorene aí no G5 do Projeto Rever. Mas antes, Beth, que não usou todo o tempo dela de fala, tem direito a mais uma parte. Vai lá, Beth. rapidinho. Não, eu queria pedir a você que pedisse a BEM que nos enchesse de perguntas. Quanto mais perguntas vocês fizerem, quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor para nós. Então, assim, nos entupam de perguntas. E nós vamos construir perguntas e respostas e a gente bota no site da ABEM. E a gente faz isso oficialmente. A gente assina uma nota com o Conselho Nacional de Educação e a ABEM. E, assim, quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor para nós. Porque nós vamos ser mais claros na tentativa de trabalhar com vocês essa implantação. Então, por favor, perguntem. Era isso, Silvio. Silvio, não, perdão. Sandro. Perfeito, Beth. Ótimo, acho que é isso mesmo. Uh, Bom, a gente vai fazer um processo de compartilhamento, sim. Essa gravação, inclusive, vai estar disponibilizada a todos. Fiquem tranquilos que a gente partilha com vocês aí. Vamos só combinar aí as formas de partilha, tá bom? Professora Lorene, mais uma vez obrigado. Em teu nome, Lorene, agradecer a todos do G10, do G30. Na minha tela aqui do teu lado está a professora Eliana Amaral, que também é uma pessoa muito importante nesse processo, não só da BEM e do Rever, mas da educação médica no Brasil. Eliana, super obrigado também na tua pessoa, agradecendo aí ao sem número de professores e pesquisadores da educação médica que estão aqui presentes hoje e que, mesmo não podendo estar presentes hoje, têm participado intensamente desse processo. Agradecer muito aí. Lorene, por favor, com a Vamos, bom palavra. dia a todos. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Eu sou Lorene Pinto, sou da Federal da Bahia e, como o Sandro já falou, estou parte desse trabalho no G10 e G5 do Projeto Rever. E agradecer a vocês por terem respondido o formulário que nós enviamos, que você não sabe a grande contribuição para esse novo momento que a gente começa agora, para a construção coletiva desse processo de implantação. E vou compartilhar uma apresentação. Minha apresentação. Oi? Ainda não, Laura. Não foi? Ainda não. Ai, não está indo.
Quer que eu tente aqui, Lorene? Eu vou passando para você? Você tá com ela aí? Eu acho que sim, deixa eu ver. Não está conseguindo. Mas é começar dizendo a vocês isso, esse agradecimento pelo retorno que vocês deram ao formulário. Foi muito importante para a gente visualizar, ainda que uma síntese rápida a gente fez a partir das quase 400 respostas. Para algumas questões, a gente teve mais de 400 respostas, inclusive. E, no final, tem sinalizações muito importantes para a continuidade do nosso trabalho, né? Porque eu acho que é um trabalho. Isso. É um trabalho muito interessante que a gente iniciou, né, desde o do começo do projeto Rever, que eu acho que é uma forma de construir ferramentas e instrumentos pensando na formação médica que tem sido uma forma muito rica e enriquecedora disso. Então, para começar, eu acho que a gente pode. é, quem somos nós, né? Dos que responderam o formulário. Então, uma boa parte dos respondentes foram docentes, coordenadores de curso, discentes, delegados educadores da ABEM. Claro que essas respostas podem estar duplicadas, por isso que não vai fechar o 100% aí, porque docente também é educador, docente também é coordenador. Então, mas digamos assim, um coletivo extremamente importante que olhou para esse formulário, eu acho que de forma muito responsável, porque a gente visualizou nos retornos que vocês deram, né? Isso vai permitir um avanço importante para as etapas seguintes. Em relação aos cursos, né, qual é a categoria administrativa do curso onde cada um de nós se insere, majoritariamente, né, ou seja, representa o coletivo das escolas médicas, 64% de cursos privados e cursos públicos em torno de 30%, e alguns poucos que não estavam vinculados a curso nesse momento, mas que também responderam. A regional, onde se situa, né, o curso e o estado, também tem uma representatividade que corresponde à nossa representação real, digamos assim, um predomínio das áreas que têm mais escolas, não é verdade? Rio, São Paulo, Sudeste, o Sul 1, Sul 2, Nordeste 1 e 2. Então, a gente está relativamente bem representado nessas respostas que nos foram enviadas. Caso tenha participado de algum debate sobre a DCNs, né, ainda que recentemente publicadas, mas vocês observam que tem um equilíbrio e bastante, né, mesmo respondendo que participou dentro do curso e fora do curso, mas a maior parte dos participantes já visualizaram, já tiveram algum tipo de diálogo sobre as diretrizes em algum lugar, né? Ou dentro do seu próprio curso, onde participa, ou fora do curso, em outro ambiente onde esse tema tenha sido discutido. Em torno de 30% dos respondentes é que não participou ainda de nenhum momento de discussão da DCN 2025. E aí, aquelas questões que nós colocamos, foi muito interessante visualizar o retorno de vocês, porque assim, nós primeiro tratamos de o que a gente considerou o maior avanço para o que se apresenta. E aí, ao invés de botar o número do artigo, eu trouxe os artigos descritos para a gente lembrar quais são eles, que consideramos os maiores avanços. A questão de atuar com excelência técnica, vou passar bem rapidamente aqui para a gente poder chegar no final com uma discussão mais interessante. A questão do egresso, o que é que ele deve demonstrar, as competências que ele deve demonstrar ao final do curso. O artigo 10, a adoção de tecnologias. Vocês vão ver que ela está colocada como avanço, como desafio e também como necessidade de esclarecimento. Alguns a gente visualiza isso, muito extremamente importante, que é um acréscimo que aparece nessa diretriz de 2025. O artigo 12, que é a responsabilização da gestão do curso, né? Na promoção de práticas inclusivas e acessíveis para a formação, isso é extremamente importante, e Sandro até sinalizou isso na fala dele, que são avanços. O 12, o 28, que é a organização e planejamento acadêmico do curso, incluindo a definição de semana e as áreas verdes, né? Ele é um artigo maior, mas aqui eu sinalizei que é um artigo que foi um artigo colocado como grande avanço, garante isso nas diretrizes. O 29, que é a questão do programa institucional estruturado de acompanhamento estudantil, né? Oferecendo suporte acadêmico, programa de mentoria, então foi considerado pela grande maioria um avanço. Vários artigos foram citados, mas eu tentei trazer aqui aqueles que foram citados com maior frequência pelos respondentes, né? O 30, que a instituição deve manter o núcleo ou um centro institucional de inclusão e pertencimento voltado à promoção de um ambiente educacional equitativo, acolhedor, né?
e representativo da diversidade no âmbito da instituição. O 36, que é em relação ao sistema de avaliação, esse foi assim, um destaque muito citado nas respostas que vocês nos devolveram. Então, assim, o 36 e também o 37, que é o próximo. Assim. O 37, que complementa, né, dizendo os âmbitos de atuação e de competências, domínio de competência que o sistema deve contemplar, foram os dois artigos 36 e 37 os amplamente citados pelos respondentes, ou seja, considerando um avanço, está documentado isso nas diretrizes. E aí depois a gente pergunta sobre o que vocês consideraram como o maior desafio de implementação para os cursos de medicina. Aí volta ao artigo 10, né, a adoção das tecnologias, e principalmente com a utilização das tecnologias digitais em relação à ética, à crítica, à responsabilidade, assegurando privacidade. O artigo 12, né, aparece de novo como a responsabilidade da gestão na promoção de práticas inclusivas e acessíveis. O artigo 20, que é um artigo que orienta a promoção da integração curricular e a interdisciplinaridade, isso foi abordado por vários de vocês, trazendo como desafio a implementação. O 28, que traz novamente a questão das áreas verdes, aparece com bastante frequência. O 29, também como programa institucional estruturado de acompanhamento, né, da promoção oferecendo programa de mentoria e a história da adaptação ao curso, ou seja, ações sistemáticas voltadas ao bem-estar físico, mental e emocional dos discentes. O artigo 10 volta com o maior desafio também, que é a questão das tecnologias. O 12, das práticas inclusivas e acessíveis, volta como desafio, além de avanço, né? E aí a gente tem, de novo, o 36, o princípio da avaliação programática, o sistema de avaliação, colocado como grande desafio, e entramos naqueles que a gente considera que tem a maior necessidade de esclarecimento. Alguns têm a ver, inclusive, com algumas das questões que estão sendo colocadas aqui para a gente agora, né? Então, assim, o que é que ressaltou em termos de volume, de frequência do aparecimento em relação à necessidade, a questão do artigo 10, a adoção das tecnologias, o artigo 24, né, a promoção de ambientes protegidos, controlados e tecnicamente adequados. O 28, que é a organização do planejamento acadêmico com a questão das áreas verdes, você vê que eles aparecem nas 3 perguntas que nós fizemos, né? Avanço, desafio e necessidade. O artigo 32, que é a relação, e aí ele não está completo, mas ele é que trata do internato, com todos os seus subitens, foi colocado como necessidade de esclarecimento, de como organizar, alguns até citaram as necessidades mais específicas, que vai ajudar muito na construção desse, não digo nem manual, mas um caderno de orientação, com esses questionamentos todos, e a gente poder juntos, né, destrinchar esse processo de implementação. Necessidade de esclarecimento do 36, que são os princípios da avaliação programática aplicada aos componentes, e aí com tudo que envolve, também o 37, ele volta na questão da necessidade de esclarecimento, ou seja, de construção de um sistema de avaliação contemplando os distintos domínios e com as características que a gente discutiu, inclusive durante as oficinas do ano passado, não sei se vocês lembram, que a questão da avaliação foi muito reforçada nas oficinas, todas as oficinas que a gente trabalhou pensando nas diretrizes, isso vinha como um ponto, ele aparece forte nas diretrizes, mas ao mesmo tempo aparece como desafio, avanço, desafio e também como necessidade de esclarecimento no processo de implementação. E também a 38 e 39, que eu acho que elas chegaram até antes, quando saiu o documento da ANUP com a ABEM, né, que foi exatamente a questão dos prazos de implantação, quem já entra, quem tem que entrar com um currículo novo, enfim. Elas aparecem como necessidade de esclarecimento. Uma outra questão que nós fizemos é se na sua escola alguma diretriz da DCN já está incorporada ao currículo. E, de forma muito impressionante, 74, 75% dos que responderam disseram que sim. E nas citações aparece uma diversidade, né, de artigos citados, do que já se faz, do que está se construindo, do que está em curso. E é interessante. Deixa eu ver aqui. Cadê a próxima? Pois é. E caso quem respondeu sim, é isso que a gente visualiza lá, a diversidade de respostas em relação aos artigos,
muitos responderam alguns, vários, todos, parcialmente, mas também tem muitos destaques relacionados aos artigos que reforçam questões contempladas nas diretrizes de 2014. Agora, entre os não citados como implementados, né, estão exatamente o 36 e o 37, que tratam do sistema de avaliação. Então, é uma boa sinalização para a gente se debruçar, né? A outra questão, que é considerando a realidade da sua escola, o que é que considera maior dificuldade de implementação, também uma infinidade de artigos citados, e eu fiz uma síntese aqui dos destaques, que o que aparece com maior frequência se refere muito à questão dos campos de prática e a supervisão por docente, por preceptores, né, a questão da preceptoria, os sistemas de avaliação, aparece de forma bastante importante, a questão da implementação das áreas verdes no curso, do internato, de um modo geral, implantação do modelo proposto, a questão relacionada à mentoria, que aí está dentro de um dos artigos que também já vem se repetindo, né? No desafio nos avanços, e a incorporação de tecnologias, ou seja, em linhas gerais, tem uma sintonia entre o que aparece de avanço, né? O que aparece de dificuldade de implementação e necessidade de esclarecimento. Eu acho que isso vai facilitar muito o nosso trabalho adiante. E aí, se já houve divulgação no seu âmbito de atuação, a maior parte diz que sim. E aqui onde se pretende buscar apoio, ou seja, considerando seu âmbito de atuação, nos informe onde pretende buscar apoio para a implantação das DCNs. E aí aparece uma infinidade de localizações em termos de órgãos, instituições, instâncias dentro das próprias faculdades e universidades, e aparece de forma muito forte a ABEM na construção da nuvem, isso já evidencia, né? Mas assim, NDE, docentes, outras unidades de ensino da minha instituição, reitoria, núcleos pedagógicos, enfim, diretorias, estudantes. Foi muito interessante também o que vem a partir desse questionamento. E aí eu tentei juntar o que é que aparece com mais frequência nos avanços, desafios e esclarecimentos para ver onde é que isso se encontrava, né? O que é que aparecia de comum nos três. E exatamente o artigo 10, que se refere à adoção das tecnologias, a promoção de práticas inclusivas e acessíveis, garantindo a equidade no processo formativo, que é o artigo 12, ele aparece nas três questões. A questão das áreas verdes, que é o artigo 28, também aparece nas três, com bastante intensidade. Dispor de programa estruturado de acompanhamento estudantil também aparece, de avanço, desafio e esclarecimento. O internato está nos três, vocês viram lá. Sistemas de avaliação em todos, além de bastantes comentários durante as respostas, né? E os últimos artigos, 38 e 39, com relação aos processos de implantação das DCNs. Então, isso mostra para a gente que há uma concentração em alguns artigos, né? Com necessidade da gente se debruçar melhor, não só para entendê-los, como também para destrinchar esse processo de como fazer a implementação, como construir, tem questões conceituais e questões práticas que a gente vai precisar trabalhar, e acho que daqui para frente a gente tem uma boa orientação a partir das contribuições que vocês deram. Deixa eu seguir aqui. Bom, aí a partir de agora, eu acho que dando continuidade à nossa manhã, né, que está previsto lá na programação, a gente vai entrar no momento de um trabalho colaborativo em grupos, que eu acho que é uma demarca, né, de uma forma prática o nosso trabalho colaborativo com vocês, e uma oportunidade que a gente não pode perder, com 380 e quase 400 pessoas presentes, que é uma atividade onde a gente deve reunir e sistematizar algumas expectativas, né, nossas todas, porque a gente se inclui nesse processo também, que devem ser desencadeadas pelas diversas instâncias relacionadas à educação médica, muitas das quais vocês citaram na resposta à questão de onde buscar o apoio. E foi a partir daí que a gente mapeou pelo menos quatro grandes esferas, digamos assim: a esfera governamental, entre os ministérios, a gestão dentro da própria instituição de ensino, nos seus diversos ambientes e espaços, reitoria, coordenação de curso, NDE, colegiados, departamentos, os docentes, discentes e técnicos administrativos, e a própria ABEM, como foi lá bastante citada, como um espaço onde se pensa em buscar apoio para esse processo de implantação das diretrizes. Então, a ideia é que a gente seja organizada a partir de agora em grupos, né, de forma aleatória,
provavelmente pelo número aí a gente vai ter mais de 10 grupos, né, pelo número de participantes. Cada participante, ao pedir fala no grupo, se coloca, né, o nome e a instituição do qual faz parte. Deixa eu voltar aqui um anterior para solicitar, quando ele só dá fala. A proposta dos grupos é abrir um espaço para a gente identificar as expectativas, necessidades e proporções que auxiliem na implementação das DCNs, na medida em que, quando a gente pensou lá, não, eu vou buscar ajuda no Ministério da Saúde, assim, que tipo de ajuda, que tipo de ação, que tipo de movimento pode-se criar expectativa em relação ao Ministério, ao MEC, ao INEP, ou dentro da minha própria instituição de ensino, quando eu citei que vou buscar ajuda lá. Na verdade, é a gente expectar um pouco o que a gente disse que precisa daquela instância, e listar isso. Não precisa construir consenso, não precisa ter discussão. Na verdade, é a gente ter um pano de fundo para que a gente possa trabalhar mais para frente, né, de forma coletiva, com a participação de vocês, e fazer esse movimento ser, digamos assim, estruturado, de uma forma, conseguir que ele seja melhor estruturado, com o envolvimento de todos que têm a ver com a formação médica. Então, não é o momento para a gente construir consenso aí. Então, a gente sugere que as falas sejam breves, para que a gente possa dar oportunidade para todos que estiverem no grupo se colocar. E a ideia é acolher todas as sugestões que surjam no grupo, né? Cada um de nós vai estar como mediador e anotando tudo que vocês estiverem colocando, porque a ideia mesmo é a gente fazer um primeiro movimento do que tiver pensando nesse momento. A gente vai dizer, ó, eu espero que a ABEM faça oficinas de trabalho, eu espero que a ABEM escreva um documento, eu espero que a ABEM faça um treinamento com os coordenadores de curso, enfim. Vocês soltarem o que tiver pensando quando vocês colocaram lá onde iam buscar ajuda para a implementação das diretrizes. Então, todo esse material vai ser disponibilizado numa forma de síntese no final, né? Depois a gente voltamos todos para uma única sala, e aí o Estevão e Valdes vai apresentar essa síntese, e ao final desses quase 60 minutos que teremos aí para fazer essa tarefa. Acho que terminou. Era isso. Terminou. É isso, gente. Aí foi muito interessante olhar para esses formulários, viu? Eu gostei bastante de ter feito esse exercício, porque tem muita sintonia no que vocês colocaram, com o que vocês estão trazendo de questionamentos, enfim. Não foi fácil, mas foi ótimo. É isso aí. Agora o Aristides vai trabalhar na divisão dos grupos, né, Aristides? E aí, Exatamente. quando chegar no grupo, cada moderador vai dar a instrução para vocês, seguindo essa estrutura que Lorena acabou de apresentar. Vai lá, Tite. Eu vou fazer uma divisão aleatória dos grupos e, inicialmente, os coordenadores não estarão com vocês. Vai demorar um minutinho para que cada coordenador seja designado para um grupo. Então, por favor, aguardem a chegada do coordenador, que não deve demorar muito. Vou começar, então, a divisão entre os grupos. As salas estão sendo abertas. Por favor, aceitem os convites e se encaminhem para as suas salas. Enquanto trabalhávamos nas salas, professor Estevão e professor Valdes freneticamente tentando fazer a síntese do que trouxemos. Obrigado, professores, antecipadamente. Bem, claro que um relatório depois dá conta de um trabalho muito mais minucioso, mas acho que chegamos a um produto interessante. Pensei aqui, enquanto a gente espera eles finalizarem a apresentação, contar como foi um pouquinho, quem tiver vontade. O nosso grupo foi bastante rico, a gente discutiu a questão da contribuição da gestão governamental, tiveram várias ideias, demos trabalho para vários gestores,
O tempo também foi suficiente para discutir, todas as pessoas puderam trazer a contribuição, várias escolas já vinham discutindo também, tiveram dúvidas, e a gente construiu essa ideia de que esse material vai ser muito importante agora para a gente trabalhar também com essas dúvidas. E acho que foi bastante rico o tempo. A gente estava preocupado se daria conta, demos conta, foi suficiente 1 hora para a conversa, foi muito legal. E fiquei curiosa para saber também um pouquinho dos outros grupos. Eu não vou falar, não vou pedir alguém do grupo para falar, mas há bem que se prepare, porque. Professora Lia, Oi, Thales. Thales, Fala, Thales, como é que foi lá no nosso grupo? nosso grupo literalmente foi um sucesso, né? Foi 1 hora de uma discussão riquíssima, né? Onde na diversidade do país e das escolas médicas, cada coordenador, cada docente, membro de NDE, trouxe as suas contribuições, né? Onde a gente trouxe, né, uma proposta comum e concreta, né? Dentre as nossas opiniões, que a gente vai sugerir para a ABEM. Como diria a professora Lia, a ABEM vai sofrer, porque nasceu muita coisa do nosso grupo, viu, professor Estevão? Mas, assim, foi uma manhã muito boa, né? Onde o que ressoou mais foi a elaboração de oficinas regionais de boas práticas, considerando que algumas escolas já têm, né, diante de alguns temas, como mentoria, IA, inclusão, área verde, cada um já tem algumas boas práticas, para que a gente possa estar compartilhando, né, e encontrando um diálogo comum nas nossas singularidades e particularidades. Foi excelente. Obrigada, Thales. Muito bom, muito bom. Odete levantou, Estevão e Valdes, quando estiverem prontos, a palavra é de vocês, viu? Enquanto isso, a gente vai resenhando aqui. Diga, Odete. Eu levantei era para provocar o meu grupo também, assim, mas eu acho que a BEM vai ter bastante trabalho e um trabalho potente, entendeu? Teve sugestão de comunidades de práticas que a gente gosta demais, né? Assim, entre outras. Então, a ideia era provocar o grupo, mas entendendo que já está começando aí, a gente vai se escutando. Obrigada. Rapidinho, eu acho que ninguém combinou, né? Mas essa história do intercâmbio entre os cursos em espaços que possam garantir, permeou, acho que todos. O nosso também discutiu bastante isso. Vamos anotar no relatório, muito bom. Sandro, pega a bola. Posso falar uma coisa? Eu só queria. Sim, vá antes. Quem é que pediu? Evelyn que Não, pediu para então, o nosso grupo discutiu bastante a questão da saúde mental e a ABEM, pela Regional Sul 2, organizada pela Isabel, vai oferecer agora, nesse final de semana, uma oficina exatamente para discutir a questão de saúde mental. Acho que seria extremamente importante aproveitar a oportunidade. Reforça aí o convite, Isabel. Muito obrigada de lembrar, Evelyn, para a gente essa sexta e sábado a gente vai trabalhar teste de progresso e saúde mental. E uma saúde mental com bastante assim, peso, muita potência para a gente poder pensar e incluir nessa nova diretriz. E quero aproveitar pela BEM, nossa BEM, a BEM são 2. Temos agora e no final do outro mês temos outra da BEM. E aqui daí no Paraná. E quero aproveitar para agradecer aqui a colaboração da Karine, nossa colega aqui de curso de gestão, de especialização também, que me auxiliou junto aqui, colaborou fortemente, auxiliou fortemente na relatoria. Obrigado, Karine. Tem Sandro com a mãozinha levantada e Baronesa. Não sei se Baronesa quer falar primeiro e depois passa a bola para o Sandro. E os relatores finais estão a posto já. Pode ser, obrigado, Liliana. Não, só compartilhar com vocês, gente. Bom dia a todos, a todas, né? Que eu fiquei num grupo que estava discutindo ações de docentes, discentes e técnicos administrativos e como é difícil a gente pensar em ações desses entes sem a gente pensar em gestão, em governo e em ABEM, né? Parece que a maior parte das ações que a gente pensa no âmbito dos docentes especificamente é sempre no sentido de estimular a formação, que é de gestão, né?
Então, assim, não vai muito além do se fazer representado. É necessário se fazer representado, né, nos nossos colegiados, sejam discentes, técnicos, né, ou docentes, incluindo aí a figura do preceptor, que não estava na nossa pergunta, mas que o nosso grupo, por unanimidade, achou absolutamente imprescindível a gente colocar o foco na formação de preceptor, né, que são aqueles que estão mais próximos dos nossos internos. Então, só tá trazendo aqui para vocês esse desafio que foi a gente pensar em ações sem envolver gestão, principalmente. Muito bom. Sandro, pega a bola e Eda quer falar ainda, que eu estou preocupada um pouquinho com o horário. Só vou trazer uma palavra do nosso grupo, porque trabalhou com gestão governamental, né? Que foi a comunicação. Então, essa necessidade de uma comunicação integrada para poder. Sandro? Eu queria só para passar aí para o Valdes e para o Estevão, devolver a provocação, Thales, Lili, Lia e vários outros que falaram. Primeiro, que não tem nada de ruim, né, em todas as ideias, sugestões, provocações, questionamentos que surgem. Pelo contrário, é justamente para isso que a gente está aqui. Mas, sobretudo, dizer que se o problema é da ABEM, o problema é de todos nós, porque todos nós somos a ABEM, né? Então, a minha parte na ABEM é a mesma parte de vocês na ABEM, e assim de cada um de nós. Aproveitando só que, se formalmente nem todos somos a ABEM, eu acabo de botar no chat o link para que a gente se associe à ABEM, para que quem ainda não é formalmente a ABEM possa ser. Então, eu quero agradecer essa bola picando para a gente se juntar e se incorporar, porque justamente é isso que torna a ABEM o que a BEM é e tenta ser cada vez mais. É justamente essa capilaridade, essa capacidade de juntar 400 pessoas numa manhã de trabalho ou numa manhã de feriado. 200 devem estar trabalhando, 200 devem estar no feriado. Então, eu queria agradecer demais e reforçar que a BEM somos todos nós e temos juntos essa dificuldade, certamente, mas um desafio e, sobretudo, uma oportunidade de avançar. Super obrigado. Eu não sei se é Valdes ou o Estevão, o primeiro, com vocês. Cuidado com o que pede, que pode conseguir, né, Sandro? Tá no chat o link. Muito bom. O senhor Sandro manda bem. Você fez faculdade de marketing, Sandro? Cara, multi-habilidades. Gostei de ver. Vamos lá, então? É o cabelo Então, novo dele com paga-rapaz ali, bonito. eu achei que parecia o Cebolinha. Você viu que tem os fiozinhos assim do Cebolinha? No meio ali, ó, onde divide. Acredito, tá na hora de Tá encerrar bem, essa oficina. tá bem elegante. Vamos lá, pessoal. Então, só resumindo aqui, eu queria dar bom dia a todas e a todos também. Um prazer. Olha lá. Fernando, sem cabelo. Eu sou do seu time, Fernando. O modo com que a gente trabalhou, né? Como a gente não teria tempo para o relato de todos os grupos, o Estevão e eu ficamos com a tarefa de tentar fazer uma síntese a partir do docs que estava sendo produzido em tempo real por todos os moderadores, só para todo mundo entender mais ou menos a dinâmica. E aí, ao longo dos 60 minutos, a gente tentou reunir esse material. Eu vou apresentar os temas 1, 2 e 3. O Estevão vai falar sobre a parte que envolve mais a BEM e finaliza depois na sequência fazendo uma síntese. E espero que tenha um tempinho para vocês poderem também complementarem alguma coisa. Já pedindo desculpas porque a síntese foi feita usando o que dava de habilidade pessoal e com a ajuda do meu assistente de IA também, que fez um resumo para poder organizar essa quantidade muito grande de excelentes contribuições que foram dadas. Então eu vou compartilhar aqui, depois todo esse material vai ficar disponível para todos, tanto o original quanto aquele que foi produzido. Essa é só uma síntese inicial, provisória, tá? Então, aqui, em relação ao grupo das ações governamentais prioritárias, o que os 3 grupos que estavam discutindo identificaram, né? A possibilidade de reativar, qualificar o COAPS,
né? A questão da integração ensino-serviço é um grande desafio. A questão dos critérios, a gente discutiu isso nas oficinas regionais do ano passado, mas essa é uma necessidade frente às novas diretrizes. A questão do acompanhamento, colocou aqui como fiscalização, mas o acompanhamento pelo MEC, que está já agendado para o ano que vem, as escolas serão visitadas, isso já foi conversado aqui, essa é uma necessidade, uma expectativa, fortalecer a interação entre a atenção primária, equipe de saúde da família, medicina de família e comunidade, criando, oportunizando espaços, a formação e valorização dos preceptores com contrapartida financeira e certificação, focando a educação permanente articulada, e aqui eu entendi que era para os preceptores dos serviços, além daquele desenvolvimento docente que é feito para as pessoas que são contratadas como docentes. A questão da governança regional, né, de forma mais explícita, nas CIBs, comissões regionais, buscando regular o cenário de prática. Não. Eu acho que muito obrigada. Por favor, Está com o desliguem o som. microfone aberto. A questão do apoio estudantil, e isso relaciona, né, com o governo, porque existem políticas, né, nacionais, estaduais, municipais, e essa interação para a inclusão, para pertencimento, será fundamental, vai nos obrigar, enquanto escolas, a trabalhar essa questão também. Necessidades estruturantes, né, muita organização dos cenários da prática, coordenação interinstitucional, o alinhamento do MEC e do Ministério da Saúde, principalmente em termos de sincronia e a comunicação com as escolas. Eu acho que a ABEM vai contribuir nesse trabalho também. A questão da possível integração graduação-residência, cada vez nós temos trabalhado na escola médica mais em conjunto com as coordenações de programas de residência, e isso inevitavelmente envolve o governo federal, né? Ele oferta bolsas, ele indica as prioridades, e a escola médica tem que fazer esse meio de campo para poder estar sintonizada com as necessidades do país, criando oportunidade para a formação não só de graduados em medicina, mas dos especialistas, que é um programa do governo federal mais especialistas. A questão da regulação e institucionalização da preceptoria, esse é um tema muito caro para muitos de nós, para mim pessoalmente. Essa função é fundamental, ela precisa estar qualificada, ela precisa estar determinada e ela precisa ser valorizada. A questão da diversidade, atenção às pessoas com necessidades, como já foi dito anteriormente. Ações propostas, foram várias ações, aí vocês vão ver que vai repetindo. Aqui eu vou passar rapidinho, isso tudo tá. As ações têm a ver, eu acho que a IEDA destacou, eu já destaquei aqui na fala dela, a questão da comunicação entre as IES, os gestores locais, muitas vezes gestores estaduais, de hospitais, que são hospitais regionais nos seus estados, e, obviamente, com o município. E aí aqui vai repetindo tudo, responsabilidade por esfera federal. O grupo parece que trabalhou a questão do COAPS, isso seria da esfera federal, a questão da neurodivergência, inclusão, pertencimento, isso certamente envolve o governo federal também. Na esfera estadual, a coordenação dessas políticas, programas de residência, CIBs, e no municipal, eu acho que é onde a gente está mais próximo, quem trabalha com isso, faz gestão de curso, interface para manutenção dos cenários de prática, precisa ter uma comunicação muito estreita, contínua, com os gestores municipais. Eu acho que era esse do grupo 1. Aí aqui eu já vou parar por aqui. Vou seguindo todos, querem abrir um espacinho? Talvez seja melhor apresentar todos e depois abrir, para não atrasar. Pode ser, gente? Todo mundo de acordo? Digam aí o que vocês acham. Eu vou para o grupo 2. Segue. Vai, Val. Pode ser? Vamos em frente. Vamos seguir. Então tá, porque aí apresentamos 4 e abrimos para todos os comentários. Então aquilo seria na esfera governamental, aqui dos gestores, aí gestores em todos os níveis da instituição de ensino, né? Da reitoria, mantenedora, até o gestor de um estágio que está lá na unidade de saúde, passando pela coordenação do curso, NDE, etc. Então, obrigatoriamente, a partir das novas diretrizes, muitos já identificaram a necessidade de criar oportunidades para revisar as matrizes curriculares e os PPCs. Isso foi dito, estava no formulário que foi passado anteriormente. A questão, essa coisa da cultura institucional compartilhada, em que você tenha todos os atores participando disso, e não apenas a coordenação do curso isolada, porque tem muita coisa que a coordenação tem que fazer que não depende do coordenador, depende da mantenedora, depende da diretoria do curso, nas instituições públicas e assim por diante.
desafios centrais, né? A implementação, né? Para a gestão, a implementação da avaliação programática, isso é uma necessidade que foi pontuada pela manifestação de todos que responderam o questionário, Lorene destacou isso, a necessidade de fortalecer o NDE, os núcleos de apoio, porque essas instâncias serão cada vez mais importantes para a implementação dessa nova diretriz curricular. Obviamente, isso já foi dito e está reforçado aqui, né? Então, a gestão vai ter que trabalhar e criar oportunidade, porque é uma determinação da diretriz, a capacitação docente e da preceptoria que está nas nossas unidades parceiras. Então, isso também envolve gestão, IES, não apenas a coordenação do curso. Estruturar políticas de inclusão, saúde mental e equidade é transformar aquilo que foi dito lá na relação com o Ministério, as políticas, as leis, traduzir isso dentro da nossa unidade. Isso vai requerer muita ação da gestão. E, obviamente, trabalhando em todos os níveis, não só no privado, mas no público também, nós temos que ter responsabilidade de sustentabilidade financeira e institucional, considerando que, não importa se é público ou privado, é um dinheiro que é investido, ele precisa dar o melhor retorno possível. Eu acho que esse seria o grupo 2, tem mais bastante coisa detalhada aqui, né, em termos de necessidade, só que aí vai repetindo, ela vai ficando repetitiva, mas a síntese está aqui. Eu vou passar para o terceiro grupo, que seria, espera aí, deixa eu ver se eu acho que é o terceiro, que seria, agora sim, a maioria de nós que está aqui, né, ou se não a totalidade de nós, ou é professor, ou é estudante, ou tem alguma atividade técnica administrativa de apoio ao curso. Então, aqui, começaria, né, ele fez, baseado no que vocês contribuíram lá, um diagnóstico geral, né, que você vai precisar de engajamento coletivo. Aqui é o desenvolvimento de cada pessoa, de cada grupo de atores, transformações curriculares que vão ser iniciadas e, vamos dizer, fomentadas pelos gestores das IES, mas que, no fundo, envolve cada um dos partícipes, cada um dos atores que estão lá na linha de frente. Certamente, essa nova diretriz vai exigir alguma manutenção do que a gente já fazia, e mudanças, né, transformações em relação ao que a gente costumava fazer. Então, vai ter que ter mudança, inclusive de cultura, né, na questão da inclusão, pertencimento, na questão da avaliação programática. Isso vai exigir uma mudança de postura, especialmente de docentes, preceptores e a compreensão dos estudantes, porque se isso não acontecer, nós não vamos fazer uma avaliação para aprendizagem, né, se continuarmos só preocupados com nota, por exemplo. A questão da corresponsabilidade desses atores, tá certo? E uma compreensão que vai ser construída, né, de maneira mais aprofundada sobre essas novas diretrizes. E como o Sandro já falou na apresentação dele, ela incorpora algo novo, ela consolida algumas coisas que eram muito valiosas nas diretrizes anteriores, e ela retira, né, elementos que já não são desse tempo. Coisas que faziam sentido em 2001, fazia sentido em 2014, mas agora, em 2015, elas precisam ser ressignificadas e transformadas. E 2025, professor. 2025. Perdão, está corrigido. E, obviamente, formação pedagógica contínua para todas as pessoas envolvidas na formação dos estudantes. Ações, né? Vai ter que ter muita atividade dentro da escola. Imagino que o Estevão vai complementar agora na parte da BEM, porque assim, essas pessoas precisam compreender o que é DCN e se preparar, estarem em condições de executar aquilo que precisa ser feito a partir de agora. Não só dentro dos prazos que foram ditos, mas provavelmente essas diretrizes estarão válidas por pelo menos 10 anos, como foram as últimas. Então, nós temos muito tempo para poder consolidá-las e torná-las uma realidade. E aqui, novamente, vai repetindo aquilo que eu já falei anteriormente, para não ocupar muito tempo, todo esse material está consolidado, ele vai ser disponibilizado para todos vocês, e a síntese que eu podia apresentar dos grupos 1, 2 e 3 estão aqui. Eu vou parar o meu compartilhamento, passar a palavra para o Estevão, para que ele fale as expectativas e ações que os colegas que discutiram nos 4 grupos sobre as ações que a BEM pode fazer, e depois uma síntese e a gente abre para todo mundo. Muito obrigado. Eu passo a palavra para você, Estevão. Obrigado, Valdes. Excelente. Bom dia para todas, para todos. Eu sou Estevão, aqui da Bahia, diretor vice-presidente da BEM. Deixa eu fazer aqui
Tentei fazer uma apresentação aqui para a gente, vamos ver se vai. Eu estou aqui com duas tarefas. Uma primeira, a gente acabou juntando as duas coisas, mas a ideia é fazer uma síntese das expectativas e das sugestões de abordagens possíveis, colaborações que podem vir por parte da ABEM, e depois a gente encaminhar para um encerramento da oficina, pensando os próximos passos que já estavam previstos e um pouquinho de cronograma e próximas atividades. O método aí que Valdes e eu usamos, ele já trouxe, né? A gente pediu para a IA ajudar a gente nessa sistematização, e eu tentei colocar aqui um pouco dessas síntese que eles trouxeram, foi trazido pelos grupos para contribuições que a ABEM pode trazer para esse processo. Há uma ênfase muito geral nessa confiança do papel articulador da ABEM para mediar a relação entre instituições de ensino, MEC e SUS, então mediar os mundos da educação e da saúde, né? E que a ABEM lidera esse processo nacional com implementação, produção de referenciais teóricos e sirva como espaço de criação de interlocução entre as instituições e espaço de apoio e de intercâmbio. Os grupos reconhecem o DCN como papel de mudança de paradigma, que vai necessitar esse acompanhamento permanente que o Valdo já trouxe. A gente tem provavelmente um período longo de vigência dessa DCN para frente. A elaboração também de materiais práticos de suporte e fóruns e espaços de trocas para essa aprendizagem coletiva. Tem 8 macrotemas aqui listados e depois um certo detalhamento. Eu vou tentar passar um pouco mais rápido, mas a primeira é essa ideia de produzir materiais, né? Eu acho que tem muito no sentido que a gente está tratando como um guia, um manual, um conjunto de orientações para a implementação das DCN, né? Eu vou trazer no final essa síntese. Um apoio para os processos de formação, uma expectativa de que a ABEM apoie nesse processo de formação e capacitação de docentes e gestores, e que tem sintonia bastante do que a gente já tem feito em movimentos da ABEM, que eu vou trazer ali no final, mas essa é uma ênfase importante da produção dos grupos. A criação e a manutenção dessas redes de comunicação e de colaboração interinstitucionais, tanto WhatsApp, outras redes sociais, repositórios de vídeos e outros materiais. Um compartilhamento e uma sistematização de experiências, uma ênfase também no papel que a Revista Brasileira de Educação Médica pode ter nisso. Um papel para bem de interlocução política e de apoio ou de intervenção, de atuação nesse âmbito da regulação da educação, né? Então, também junto ao Ministério da Educação, junto à INEP e as instâncias, porventura, relevantes para esse tema no Ministério da Saúde. Outro tema da inclusão da equidade de saúde mental, como um tema grande e que exige produção importante, né? Já estava trazido por Valdes. Essa ênfase em integração ensino-serviço e, a partir disso, também o papel do setor educação, das escolas médicas no fortalecimento do SUS, inclusive com destaque da parceria junto a representações nacionais de secretários de saúde, como o CONAS, CONASEMS, e a lógica de criar ou de fortalecer essa perspectiva do SUS enquanto uma rede escola, um papel do SUS educador. E, por fim, esse papel de monitoramento e avaliação da implementação das DCN como papel que a ABEM pode assumir também. Ações estratégicas que os grupos recomendaram: elaboração de materiais, está lá com a possibilidade de manual de implementação, cadernos temáticos também que podem ser publicados, por exemplo, sobre avaliação programática, áreas verdes, tecnologias digitais, mentoria, etc. Notas técnicas e outras perguntas e respostas no site. A oferta de curso e trilhas formativas para gestores, para NDEs, como multiplicação regional, e uma lógica dessa de troca de experiências regionais, uma abordagem prática de como fazer essas questões abordadas nas DCN. A comunidade prática, já trouxe ali. Esse papel da ABEM como uma mediadora da negociação com o INEP, com o MEC, com as instâncias reguladoras, com das séries, talvez em especial, né? E participar também das discussões sobre o ENAMED e critérios, eventualmente, de acreditação de curso de medicina, está aqui o tema dos grupos. Um grupo técnico nacional, de elaboração de propostas para inclusão e acessibilidade, composto por especialistas e coordenadores de curso, protocolo orientador sobre adaptação pedagógica e avaliação de estudantes com deficiência e neurodivergentes,
apoiar a criação de núcleos especializados de apoio à diversidade nas instituições de ensino. De novo, essa lógica de disseminação de boas práticas e de produção científica, que tem a ver com o debate das DCN, e monitoramento e avaliação. Alguns pontos críticos que os grupos colocam em dificuldades que podem já vislumbrar nesse processo: a desigualdades regionais entre as instituições de ensino, eventualmente dificuldade de acesso e capacitações, e pensar ações que possam reduzir essas eventuais dificuldades de acesso. Um movimento simultâneo também, ou pelo menos se espera que seja posterior agora à DCN, de mudança nos instrumentos do INEP, em especial de avaliação de escolas, o que gera incertezas. Esse é um ponto crítico, um desafio que está colocado. A complexidade das pautas de inclusão em saúde mental, que exige respaldo técnico, ético especializado. Não necessariamente a gente tem muita experiência acumulada, mas precisamos sistematizar o que já está aí. Outro ponto crítico, desafios, esse eventual desafio entre política, um desalinhamento temporal está colocado pelos grupos ali, né? Entre as políticas do MEC e do Ministério da Saúde, e o movimento, o tempo para essas mudanças nas escolas médicas. E uma aqui que eu achei fofa, que é o risco de sobrecarga da BEM devido à amplitude de demandas esperadas, e acho que essa fala de Sandro ajuda a gente a ter mais tranquilidade em relação a isso, dada a compreensão da BEM como uma instituição muito ampliada, com talvez a representação do movimento coletivo pela educação médica do Brasil, né? Com todos nós compondo esse grupo, e não apenas, obviamente, as diretorias, ou quem está à frente da gestão, né? Então, uma síntese final das expectativas importantes dos grupos sobre o papel da BEM como referência técnica, uma referência política e uma referência nos processos de formação para a efetivação das DCNs, com essa lógica de sistematização de diretrizes práticas, de formação de pessoal, espaço para troca, articulação interinstitucional e apoio político para esses movimentos. Aqui está a mesma síntese que estava lá, acho que a gente só reiterou. Acho que essa talvez a gente possa trazer como a síntese do grupo aqui. Vou agora para uma próxima parte aqui, que é para a gente poder ir encerrando a nossa oficina. Antes da gente fechar, gente, para quem ainda não registrou a presença, a gente mandou no chat algumas vezes, né? Ainda dá tempo de registrar antes da gente acabar. Quem quiser pegar o QR Code, ou então pega o link que está no nosso chat. Gente, vamos lá. Para a gente fechar, o Sandro começou retomando o nosso gráfico lá com as fatias do que o Projeto Rever aborda, né? Pelo menos as 5 grandes fatias, as 5 grandes expectativas dos grupos de trabalho, né? E a gente já tem avançado há mais de um ano nesse projeto, e eu queria falar aqui um pouquinho dos produtos que a gente já tem. Quem não acompanhou por qualquer motivo até agora, a gente tem no site também os produtos todos que a gente foi já publicando nesse intervalo de um ano e meio, ou quase, de projeto. E alguns deles são os relatórios das oficinas regionais, né? Se a gente teve fôlego, se a gente teve capacidade de acompanhar o processo proposto pelo Conselho Nacional de Educação com muita qualidade para a produção dos decentes, exclusivamente se deu esse movimento por causa da produção que a gente conseguiu fazer nas oficinas regionais, na oficina nacional. A gente tem um relatório por oficinas regionais, todas elas aí, estão no site também, e essa síntese que a gente fez uma proposta nacional nossa para as DCN, que foram publicadas no dia 30, né? Sandro trouxe essa mesma foto para a gente. E outro produto que essas mesmas oficinas trouxeram, acho que boa parte de vocês acompanhou, é uma matriz de indicadores para avaliação de escolas médicas, que também está agora em debate ainda com o INEP propondo uma lógica de validação dos instrumentos que estão sendo propostos e uma próxima etapa, e a gente ainda tem uma expectativa importante de que essa matriz de indicadores foi criada, sirva de referência também para a autoavaliação das escolas, para os processos de avaliação que a BEM vai conduzir, e estão em grande sintonia com o que está proposto nas DCN agora de 2025, né? Esse quadro, Sandro trouxe aqui um painel grande que a gente tem trazido, né? Que, por um lado, trazendo os movimentos todos de construção de referências para a formação médica no Brasil, lá desde 86, a gente foi buscar um documento, passando pela Sinaem e as 3 DCN, como que foram esses processos de construção, mas também aqui embaixo
uma evolução dos instrumentos de avaliação das escolas médicas. O instrumento de visita em loco, o instrumento que ajudem como a gente pensar como é que a gente olha para essas diretrizes e tem indicador para pensar se a gente está indo no caminho certo, se a gente está avançando ou não está avançando. Obviamente que isso tem orientado bastante as nossas ações. Para próximas etapas, gente, como já estava anunciado ali na primeira fala de Sandra, acho que os grupos reiteraram de forma muito enfática. Elizabeth Guedes trouxe também como uma expectativa do Conselho Nacional de Educação, né? A nossa ideia é criar esse caderno de orientações, manual, esse guia de boas práticas, etc. A gente ainda vai empolar um termo mais adequado para isso. Ele já está em construção, tá? E concluir um processo também que já está em construção, fruto das oficinas anteriores e do movimento dos grupos de trabalho de educação médica em números e do grupo de trabalho de projetos pedagógicos de cursos, que é a construção que também estava em sugestões dos grupos para bem desse painel de indicadores da educação médica nacional. Esse para a gente é um produto do Rever muito relevante, importante, com a principal referência, talvez, para a gente analisar a educação médica nacional, para produzir conhecimentos em cima de evidências confiáveis, né, que estão sendo construídas pelo Projeto Rever, e a ideia é que ele seja um painel com autorização automática, etc. Então, esses dois produtos são os próximos produtos vislumbrados para daqui a pouquinho. Teremos, no mês que vem, que pouco menos de um mês, no dia 25, uma nova reunião do grupo mais ampliado de governança do Projeto Rever, que é esse grupo de 30 representantes institucionais, o G30, para validar os passos até aqui, para construir os próximos caminhos, né? Já desenhamos um esboço desse cronograma das oficinas regionais, da segunda rodada de oficinas regionais do Projeto Rever, que se darão nas 9 regionais da BEM, como foi na primeira etapa no ano passado, entre março e abril de 2026. Então, a gente já vai, daqui a pouquinho, impactar isso com as regionais e divulgar as datas precisas de cada região, né? Mas já se organize para essas atividades. E teremos, por fim, uma quinta oficina nacional do Projeto Rever para concluir o projeto, para poder apresentar os produtos até aqui apresentados nesses 2 anos de projeto que vão ter decorrido até lá, em maio do ano que vem. Certamente, nessas oficinas regionais e na oficina nacional, a gente vai ter a validação tanto do painel de indicadores ali colocado, mas em especial desse caderno de orientações para a implantação das DCN, que é o que a gente vem discutindo aqui, e que o conjunto de perguntas foram aqui levantadas, sugestões foram aqui levantadas, vão ser trabalhadas para produzir encaminhamentos mais práticos. Para a gente fechar, gente, eu queria reiterar que temos até dia 31, né, mais alguns dias, aberta a chamada pública para o número especial da Revista Brasileira de Educação Médica sobre responsabilidade social na residência médica. Escrevam seus artigos, submetam ali a revista para a gente ter um número bacana. Bem na perspectiva que estava trazendo os grupos de sugestões para bem, queria relatar em pouquíssimas palavras o movimento que a gente está fazendo dos 2 cursos nacionais de especialização que a gente tem. Abriu agora a 3ª turma da especialização em competências pedagógicas para a prática da preceptoria e da docência, né? Tivemos um primeiro encontro presencial que se encerrou agora no último domingo. Essa é a turma de número 50, né? Se a gente considera todo o conjunto de ofertas do aperfeiçoamento, depois da especialização, já são mais de 1.300 educadores das escolas médicas de todo o Brasil, espalhados por aí, certificados nessas modalidades de aperfeiçoamento e especialização. Acho que com a compreensão de que a BEM tem uma responsabilidade, uma centralidade nesse papel de formação de docentes. E o segundo a gente tem um grupo de 45 docentes, gestores das escolas médicas também de todas as regiões do Brasil, que estão nesse curso de especialização em gestão da escola médica, parceria da BENLI com a Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Um grupo que acho que está fervilhando, né? Uma produção interessante, rica, e a gente quer anunciar ainda agora em novembro, tá? Em novembro a gente vai anunciar uma nova turma. A gente vai ter uma nova turma lançada ainda esse ano, o edital deve sair em breve, então fiquem de olho. Acho que esse certamente é um espaço muito privilegiado de pensar
a construção de estratégias, instrumentos e redes colaborativas para a implantação das DCN ou para a construção da educação médica que a gente deseja para o país, né? Tem sido uma experiência riquíssima essa primeira turma. Então, teremos a segunda turma muito breve. Vou fazer aqui uma pincelada breve do que a gente já tem de calendário para os congressos regionais da BEM no ano que vem. Botei até uma divergência que a gente tem ali, a gente ainda não sabe se dia 1º, 2º e 2 de maio a gente vai ter data regional de Minas Gerais ou do Nordeste 1. A gente ainda está ajustando esse calendário, mas já temos a data definida para o CEPEM, para o Congresso de São Paulo, da Regional do Centro-Oeste, da Regional Norte. Né? Essas datas estão aí. Assim que a gente tiver as demais datas, a gente vai divulgar, mas já coloque na agenda, obviamente que é parte deste mesmo movimento, né? E dessa mesma construção dos caminhos. Temos, obviamente, já definido, já anunciamos no último COBEM, onde será o COBEM agora de 2026, né, em Porto Alegre, de 17 a 20 de setembro. Já coloque na agenda, quem ainda não se inscreveu, já aproveita os períodos de inscrição mais barata. Ok? Está aí o nosso QR Code, bota no Google depois, vocês acham fácil. E Sandro trouxe aí nossa grande expectativa aí do teste de progresso, de realização ainda esse ano da edição que foi frustrada ali por um ataque hacker, né, no dia 8, mas a gente está em conversa no colegiado de coordenadores dos núcleos do teste de progresso e devemos anunciar essa data possivelmente ainda essa semana e com muita probabilidade da gente fazer no começo de dezembro a edição de 2025 do Teste Progresso. Então, fiquem bem de olho. Agradecemos enormemente a parceria de todo mundo, as mensagens inúmeras de solidariedade pelo processo complexo, difícil que a gente passou, né, com desse ataque. E acho que são momentos como esse que a gente tem a sensação de que estamos juntos, estamos bem acompanhados, né, apesar das dificuldades que se apresentam, mas vamos superar isso e teremos essa edição ainda este ano. É isso, gente. A ideia dessa síntese é a gente poder ter esse olhar, né, do que tínhamos de expectativa com relação ao papel da BEM neste momento, a expectativa, o papel dos gestores, dos docentes, discentes, técnicos administrativos, expectativas, obviamente, para os órgãos governamentais. E agradecemos muito a participação de todos. Não sei se Sandro quer dar uma palavrinha para a gente poder fechar aqui. Beleza, quero sim. Quero, na verdade, aproveitar o mês de outubro, que ainda não terminou, né, para estender, né, uma mensagem de afeto, de reflexão pelo nosso mês, né? Eu acho que boa parte de nós aqui somos médicos, sei que não todos, e ainda bem, porque não nos bastamos, né? Precisamos muito da interação com todos os colegas de outras áreas, mas muitos de nós médicos, e do mês do professor, e aí sim, penso que todos nós e os estudantes que aqui estão conosco não são professores, mas tenho certeza que especialmente aqueles que estão aqui conosco logo serão professores e também nos ensinam todos os dias muitas coisas. Então, acho que olhar duas mensagens que eu transmiti ao Conselho de Administração, de que a educação é a base para o respeito mútuo num mundo diversificado. Acho que Malala, que é essa ativista paquistanesa, essa mulher muito especial, nos ajuda a olhar para isso. Claro, impossível trazer uma mensagem nossa sem também trazer algo de Paulo Freire, e aí pensar em que a esperança é necessária quando ela é só individual, mas não é suficiente, e que ela sozinha não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Então, uma conclamação à renovação de todas as nossas esperanças, mas, sobretudo, uma mensagem do reconhecimento e da convocação de que estejamos sempre juntos nesse caminhar de médicos, de profissionais de saúde e de professores. Super obrigado.
porque essa é a melhor palavra, eu acho, mais do que parabéns ou qualquer outra palavra. A palavra, eu acho que é de gratidão ao nosso empenho nessas duas tão importantes missões para o nosso Brasil e para o nosso social. E, para, claro, não deixar vocês irem embora sem nos dar uma palavra formal de avaliação, tem aí um QR Code para vocês olharem no Mentimeter, ou o link que vocês podem copiar. Podia botar ali no chat o link, porque aí facilita para clicar, quem não quiser ler pela câmera aqui, para que vocês nos deixem aí uma mensagem de avaliação aí dessa nossa oficina. Super obrigado a todos e a gente se vê todo dia e nas agendas que o Estevão apresentou e em outras tantas que a gente vai se esforçar para construir a partir também daquilo tudo que vocês trouxeram hoje para nós. Um beijo grande para todos e seguimos. Obrigada, tchau. Obrigado, tchau.